Construímos por táticas, muitas vezes, táticas miúdas, atalhos, brechas, e desenvolvemos nossa capacidade de relacionamentos também. E ali há todo o crescimento humano, psicológico, teológico. E de intereclesial para intereclesial, ligeiramente agora começa a aumentar, correspondendo um pouco mais à realidade. Se nas bases somos maioria, na representatividade precisamos ser também. O meu trabalho enquanto da SEBS é acolhida, hospedagem, alimentação e guia de transporte. Eu começo o meu trabalho às 5 horas da manhã como guia, durante o dia na alimentação e à noite guia acolhida. E está valendo a pena o trabalho? Está valendo. É de 5 à meia-noite. O meu horário. Como é que você está se sentindo fazendo esse trabalho? Ótimo, sem cansaço nenhum. Beleza, pronta para a próxima. Você não ouvirá no candomblé, em nenhum momento, a palavra libertação. Você não verá nenhum cântico que fale, como aqui nas SEBs, em solidariedade ou em justiça. Por quê? Porque é uma tradição muito antiga, uma tradição de 5.000 anos, né? Que foi incorporada no Brasil, que foi vivida aqui no Brasil colonial, mas que não se expressa do modo de hoje em dia. Ainda fala iorubá, por exemplo, no culto. Agora, quando a gente pergunta como critério é libertadora ou não, qual é o critério? O critério é ajuda a vida, ajuda o pessoal a resistir, ajudou o povo negro a manter sua cultura, manter sua identidade, a sair da escravidão? Sim, então ela é libertadora. A gente tem uma variedade fantástica de oportunidade e, portanto, é uma ocasião única, eu diria, na experiência na vida da igreja aqui no Brasil, para ouvir como, no meio do povo, como é que está sendo vivida a fé, como é que está sendo enfrentado os desafios que o tempo presente está trazendo e as perspectivas que também se abrem, né? No espírito de uma igreja de comunhão e participação, esperamos que nossos irmãos no episcopado apoiem as SEBs de maneira corajosa em suas dioceses. Orientem os padres, seminaristas e agentes de pastoral para que assumam sua caminhada. Nós temos aqui 4.000 lideranças. Se você conversar com cada uma dessas pessoas, você vai descobrir que por trás de cada uma há uma grande capilaridade de pessoas que estão vivendo intensamente a sua fé cristã, estão buscando na palavra de Deus o seu alimento para a sua luta, pessoas que souberam com muita sabedoria fazer a relação do pastoral com o político, até porque, eu sempre lembro isso, todos nós cristãos somos discípulos de um prisioneiro político. Jesus não morreu nem de hepatite na cama, nem de desastre de camelo numa esquina de Jerusalém. Foi preso, torturado e processado sobre 2 poderes. Então, quando um cristão fala, bem, como é que você mistura a fé com a política? Eu falo, bem, eu não sei de quem que você é discípulo. Eu sou discípulo de um prisioneiro político. Então, na minha opinião, o cristão não ter uma incidência política na sociedade é negar o discipulado de Jesus, que foi condenado à morte por essa incidência que a mensagem espiritual dele teve na sociedade, ou seja, fermento na massa. Nós não podemos professar uma fé que não seja fermento na massa, que não seja luz no mundo, que não seja sal na comida. São metáforas que o próprio Jesus, que usava uma linguagem popular como a do mineiro, eu costumo dizer que o evangelho foi escrito em Minas porque de ponta a ponta são causos, que ele chama de parábolas, né? Mas fala na linguagem popular para ser bem entendido. Vai seguir caminhos sem temor.
O método ver, julgar, agir, avaliar e celebrar deu um dinamismo para o intereclesial. Partindo de um olhar à realidade de exclusão, à luz da espiritualidade libertadora, e de avaliar a prática à luz do exemplo de Jesus no seu amor aos pobres, os regionais definiram alguns compromissos. Nos comprometemos de fortalecer a identidade das comunidades eclesiais de base, tendo como eixo central a formação bíblica e o voltar às bases, resgatando a identidade das SEBs com uma espiritualidade libertadora, com ênfase nas santas missões populares. Ampliar os encontros das SEBs específicas, isto é, as SEBs urbanas, as SEBs ribeirinhas e as SEBs do meio rural. Continuar pressionando o governo para que cumpra os compromissos de campanha. A criação de escolas de fé e política, engajamento nos conselhos municipais. Desenvolver ações que expressem o cuidado com a vida humana, o ambiente, a biodiversidade, o desenvolvimento sustentável, a economia solidária. Fazer acontecer em nossas igrejas particular a campanha do desarmamento e do referendo. Da contribuição na articulação e organização das romarias, da água e da terra. Confirmar e assumir a luta dos povos indígenas, ribeirinhos e marginalizados urbanos, resgatando a cultura e a identidade de cada etnia. Trabalhar a catequese a partir dessa perspectiva, espiritualidade libertadora, de forma integrada com a família. As SEBs como espaço de reconstituição e reconstrução de relações de gênero, geracional, étnicas, culturais, ecumênicas e interreligiosas. A prática do ofício divino das comunidades, assumir as santas missões populares e continuar a reflexão do tema espiritualidade libertadora. Apoiando e fortalecendo a pastoral da terra, a pastoral indígena, os movimentos sociais, principalmente junto com os sem terra, os sem teto e os afrodescendentes. Possibilitar a participação popular na construção de uma sociedade justa e fraterna. Recuperar a memória, o testemunho profético e a mística da luta de Sepete Araju em seus 250 anos de martírio. Construir uma cultura de paz e cuidar da ecologia, humanizar as relações na luta do dia a dia. Uai, 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 as SEBs vão florescer. Uai, 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 o reino vai acontecer. O discípulo do reino tira do seu baú coisas novas y coisas velhas. El discípulo, la discípula del reino, tira de su baúl, saca de su baúl cosas nuevas y viejas. Le disciple du royaume tire de son coffre du neuf et de l'ancien. Mava nyandeyara raperehe o wataba o bueno hein bairuwi ba eipuahuba haiporaba. Ein Jünger des Himmelreiches holt aus seinem Vorrat Neues und Altes hervor.
Mung kipatizang wayom bonzia, likapran ng kofpal, saki tunethla, aksaki ancien. De discipel uit het Godsrijk neemt uit de schatkist nieuwe en oude dingen. O discípulo do reino tira do seu baú coisas novas e coisas velhas. As comunidades eclesiais de base, na ligação fé-vida, constituem aquilo que nós chamamos um dos motores que apontam para um outro mundo possível. Esta é a utopia do reino hoje e esta me parece ser a grande mensagem que as SEBs estão dando a partir do 11º encontro com o tema Espiritualidade Libertadora, seguir Jesus no compromisso com os excluídos. E o trem das SEBs prossegue o seu caminho rumo ao próximo Intereclesial. Porto Velho,